A expressão ritmo chinês de crescimento, bastante usada até meados dos anos 2010 para adjetivar as economias que se expandiam de forma acelerada, não surgiu à toa. O produto interno bruto da China vem aumentando de forma ininterrupta há mais de 40 anos. Nas 2 décadas, entre 1991 e 2010, o país conseguiu manter um crescimento médio de 10% ao ano, maior do que qualquer outro país no mundo nesse mesmo período. Desde então, em parte devido a mudanças estruturais, a economia chinesa perde fôlego. Veio o coronavírus e depois dos anos atípicos de 2020 e 2021, quando a pandemia primeiro puxou o PIB para baixo, 2,2%, e a retomada lhe deu fôlego extra de 8%, o mundo olha atento para a economia chinesa em 2022. E a tendência para esse ano é uma desaceleração. O desempenho é resultado de uma combinação de fatores de curto e longo prazo. Uma mistura que inclui desde mudanças profundas no modelo de crescimento chinês, que dá sinais de que está entrando em um novo ciclo, até episódios recentes e mais pontuais, como a política de Covid-0. Todas essas circunstâncias podem ser resumidas em 3 pontos, e é eles que eu vou apresentar agora para vocês. Antes de começar, porém, já deixe seu like no vídeo, já se inscreve no canal para não perder nossos próximos conteúdos e também não deixe de ativar o sininho para o YouTube te avisar toda vez que sai vídeo novo aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora logo iniciar um devaneio. A crise na construção, imóveis caros, cidades fantasmas e empresas endividadas. O setor imobiliário e de construção vem sendo o principal motor do crescimento espetacular há várias décadas. Responde por cerca de 15% do PIB e por quase o dobro disso se contabilizada toda a cadeia, que inclui segmentos como de aço, cimento e imobiliário. Há alguns anos, contudo, o setor vem dando sinais de esgotamento. Alguns deles bastante claros, como as cidades fantasmas, que se espalharam pelo país nos últimos anos. Grandes empreendimentos que, devido à baixa demanda, permanecem vazios ou mesmo inacabados. Além disso, mesmo com a ampla oferta, os preços têm se curvado à especulação imobiliária e seguem em uma crescente, deixando os imóveis cada vez menos acessíveis para alguns chineses, ainda que o país tenha um nível elevado da população com casa própria. Entre as 10 cidades com os maiores preços médios no mundo, 3 estão na China, conforme a pesquisa anual feita pela consultoria americana CBR, especializada no setor imobiliário. São elas Xangai, Pequim e Shenzhen, hoje um grande hub de tecnologia. Além disso, é importante pontuar que as taxas de natalidade vêm despencando, reduzindo a expectativa de demanda no mercado imobiliário no futuro. E essa não é uma história só para 2022, é uma história para os anos 2020 e décadas seguintes. Outro sinal de alerta vem das próprias empresas de construção. Após anos crescendo de forma agressiva, com um modelo baseado no endividamento, algumas companhias começaram a enfrentar dificuldades para pagar os credores e chegaram a ameaçar dar calote, incluindo a gigante Evergrande, que no ano passado levantou temores de que uma crise maior pudesse estar se desenhando. A probabilidade é que a necessidade de imóveis novos caia consideravelmente na China até o fim da década, o que coloca em questão todo o modelo de negócio dessas empreiteiras, que ficam pegando dinheiro emprestado para construir mais e mais a cada ano que passa. O governo, que há anos reconhece que há profundos desequilíbrios no setor, vem tentando consertá-los de forma mais ativa, mas só recentemente. Desde 2020, por exemplo, tem implantado uma série de controles regulatórios, batizados de 3 linhas vermelhas, para tentar conter o endividamento desordenado. Essas medidas são apontadas como uma das razões por trás das dificuldades que algumas empresas vêm atravessando. Nesse sentido, portanto, parte da crise atual é contratada, ou seja, o próprio governo sabia que as medidas levariam a uma desaceleração do principal dínamo da economia, mas não teve muita alternativa diante da realidade que
que acabou se impondo. A movimentação, contudo, sinaliza uma mudança importante, uma disposição mais clara da liderança chinesa de persistir no combate aos desequilíbrios, tendo como efeito colateral a produção de taxa de crescimento menores. 2. A repressão à indústria de tecnologia. O setor de tecnologia também está na mira do cerco regulatório empreendido pelo governo. Os novos controles, que se manifestam em áreas como cibersegurança até legislação antimonopólios, têm feito o setor perder o fôlego que transformou algumas empresas em impérios nos últimos anos. Alvo das medidas, grandes multinacionais como a Tencent, a Didi e a Alibaba têm registrado crescimento menor e até queda nas receitas nos trimestres mais recentes. Apesar de se identificar como um país comunista desde 1949, quando uma revolução alçou Mao Tse-tung ao poder, a China passou a abrir espaço para empresas privadas, ainda que sob restrições, com a política de reforma e reabertura inaugurada por Deng Xiaoping no final dos anos 1970. Mas então, por que tentar impor restrições mais rigorosas nesse momento? O combate às grandes fortunas ou às grandes empresas seria uma forma de o partido transmitir à população que está comprometido com a promessa de combate à desigualdade dentro do discurso de prosperidade comum. Também seria uma forma de evitar que as grandes fortunas corrompam o próprio sistema e coloquem sob ameaça o monopólio de poder exercido pelo Partido Comunista. E por fim, uma maneira de reorientar o foco dessa indústria para as áreas que o governo considera estratégicas e importantes. Menos redes sociais e joguinhos e mais chips e semicondutores, por exemplo. Além disso, é importante pensar que no caso específico do setor de tecnologia, muitas das empresas vinham entrando massivamente no ramo financeiro e aumentando de forma expressiva o nível de endividamento. As lideranças chinesas também pensam na necessidade de se regulamentar uma área considerada sensível e estratégica. A China hoje vê claramente a questão dos dados como uma questão de segurança nacional. E por último, as transformações no cenário de segurança internacional decorrentes de embates como a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos também influenciam nesse cenário. 3. Política de Covid-0. Em meio a todas essas mudanças estruturais e de longo prazo, um outro fator, esse aparentemente mais circunstancial, também tem contribuído para desacelerar o crescimento chinês: a política de Covid-0 em vigor. Enquanto alguns países têm sinalizado que, quando for possível, devem mudar suas estratégias de saúde pública para que possam passar a conviver com o vírus, na China, a orientação ainda é tentar mantê-lo fora do território a todo custo. Isso se traduz, por exemplo, na implementação de rigorosos e amplos lockdowns para tentar conter novos surtos, controle de fronteiras e políticas minuciosas de testagem, medidas que têm impacto tanto na demanda de consumidores quanto na produção de empresas. Em janeiro, por exemplo, a montadora japonesa Toyota informou ter precisado suspender a produção em sua joint venture em Tianjin por conta das novas rodadas de testagem que estavam sendo realizadas nos 14 milhões de habitantes da cidade para tentar conter a disseminação da variante Ômicron. Alguns se questionam até que ponto a estratégia chinesa é saudável diante da alta transmissibilidade da Ômicron. Até o momento, contudo, o governo não sinalizou uma mudança significativa no combate à pandemia. O custo econômico da política de tolerância zero à Covid levou instituições como o banco Goldman Sachs a reduzir sua projeção para o crescimento da economia chinesa em 2022, de 4,8% para 4,3% mais recentemente. Por esses motivos, ao que tudo indica, o crescimento chinês não alcançará os níveis das últimas décadas. Mas será que o país ainda será a maior economia do mundo no futuro, superando os Estados Unidos? Como será o futuro econômico chinês? Isso são respostas que nós não temos, mas que veremos nos próximos anos.
Vamos chegando ao final de mais um devaneio. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhá-lo com um amigo para que ele possa saber de todas essas informações. Então por hoje foi isso, espero que você tenha tido um bom devaneio. Até a semana que vem.